Olá a todos! Hoje, nós iremos oferecer um mini curso sobre os crimes cibernéticos nas redes de computadores. Esse foi um projeto proposto pelo professor Renato Almeida de Oliveira. As alunas responsáveis por esse vídeo são Andressa Vasilakis e Larissa Ribeiro, ambas estudantes do curso técnico em manutenção e suporte informática do terceiro ano matutino do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, no campus Guajará-Mirim. Antes de tudo, nós precisamos saber o que são crimes cibernéticos. Bom, um crime cibernético nada mais é do que uma atividade criminosa que tem como alvo ou faz uso de um computador, uma rede de computadores ou um dispositivo conectado em uma rede. Não todos, mas a maioria dos crimes cibernéticos é cometida por cybercriminosos ou hackers que querem ganhar dinheiro. O crime cibernético é realizado geralmente por pessoas ou organizações. Alguns cybercriminosos são organizados e usam técnicas avançadas e são altamente capacitados em termos técnicos, enquanto isso, outros são hackers novatos. Raramente o crime cibernético visa danificar os computadores por outros motivos que não o lucro. Nesses casos, os motivos podem ser pessoais ou políticos. A maioria dos crimes cibernéticos se enquadra em duas categorias principais: atividade criminosa que visa computadores e atividade criminosa que usa computadores para cometer outros crimes. Os crimes cibernéticos que visam computadores muitas vezes envolvem vírus e outros tipos de malware. Os cybercriminosos podem infectar computadores com vírus e malware para danificar serviços ou impedi-los de funcionar. Além disso, eles também podem usar malware para excluir ou roubar dados. Atualmente, as técnicas mais usadas em ataques a computadores são fraude por e-mail e pela internet, fraude de identidade quando informações pessoais são roubadas e usadas, roubo de dados financeiros ou relacionados a pagamento de cartões, roubo e venda de dados corporativos, extorsão cibernética que exige dinheiro para impedir o ataque ameaçado, e espionagem cibernética, que é quando hackers acessam dados do governo ou de uma empresa. Existem várias formas de realizar esses ataques, e hoje nós iremos falar sobre os tipos de ataques mais utilizados. Cavalo de Troia é um programa disfarçado que executa alguma tarefa maligna, como por exemplo, o usuário roda um jogo que conseguiu na internet, mas o que ele não sabe é que o jogo está em um cavalo de Troia, e esse vírus abre uma porta TCP do micro para invasão. Ataque de força bruta é a maneira mais famosa que existe para se quebrar senhas, e basicamente consiste em tentar todas as combinações possíveis até que a senha seja encontrada. Na imagem, é possível ver que foram detectadas várias tentativas de acesso provenientes de um mesmo endereço IP. Desfiguração de página consiste em alterar o conteúdo da página web de um site. O exemplo da imagem mostra dois sites, sendo que o modelo falso do site do Banco do Brasil é utilizado para roubar senhas digitadas pelo usuário. Negação de serviço, ou DOS, Denial of Service. É uma técnica pela qual um atacante utiliza um computador para tirar de operação um serviço, um computador ou uma rede conectada à internet. Negação de serviço distribuído, ou DDoS. Distributed Denial of Service. Ocorre quando um conjunto de computadores é utilizado no ataque de forma coordenada e distribuída. Esse tipo de ataque consiste em sobrecarregar um servidor utilizando uma quantidade excessiva de solicitações de serviço. Nesse tipo de ataque, o agressor invade vários PCs e instala um software zumbi, e quando recebe ordem para iniciar o ataque, ele bombardeia o servidor-alvo. Mail Bomber é uma técnica de inundar um computador com mensagens eletrônicas. Em geral, o agressor usa um script para gerar um fluxo contínuo de mensagens e abarrotar a caixa postal de alguém. E essa sobrecarga tende a provocar uma negação de serviço no servidor de e-mail. Scanners de portas são programas que buscam portas TCPs abertas por onde pode ser feita uma invasão.
E para que a varredura não seja percebida pela vítima, alguns scanners testam as portas de um computador durante muitos dias em horários aleatórios, como pode ser percebido na imagem. Spoofing é a técnica de se fazer passar por outro computador da rede para conseguir acesso a um sistema. Smurf é outro tipo de ataque de negação de serviço. O invasor envia uma rápida sequência de solicitações de ping, como pode ser visto na imagem. É um teste para verificar se um servidor de internet está acessível para o endereço de broadcast. Com isso, o cracker faz com que o servidor de broadcast encaminhe a resposta não para o seu endereço, mas para o da vítima, e isso faz com que o computador dela seja inundado pelo ping. Sniffing é um programa ou dispositivo que analisa o tráfego da rede. Sniffers são úteis para o gerenciamento de redes, mas nas mãos de hackers permitem roubar senhas e outras informações sigilosas. Scamming é uma técnica que visa roubar senhas e números de contas de clientes bancários enviando um e-mail falso, oferecendo um serviço na página do banco, como é o caso do Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Eles não enviam nenhum e-mail oferecendo nenhum serviço, portanto, qualquer e-mail dessa espécie é falso. Exemplos de crimes cibernéticos. Então, o que exatamente é considerado crime cibernético? Existem exemplos bastante conhecidos? Neste tópico, veremos exemplos famosos de diferentes tipos de ataques cibernéticos realizados por cybercriminosos. Ataques de malware. Um ataque de malware ocorre quando um sistema ou uma rede de computadores é infectada por um vírus de computador ou outro tipo de malware. Um computador comprometido por malware pode ser usado por criminosos cibernéticos para diversos fins, entre eles roubar dados confidenciais, usar o computador para realizar outros atos criminosos ou causar danos aos dados. Um exemplo famoso de ataque de malware foi o ataque do ransomware WannaCry, um crime cibernético cometido em maio de 2017. Ransomware é um tipo de malware usado para extorquir dinheiro, pois mantém os dados ou o dispositivo da vítima como refém em troca de um resgate. O ransomware WannaCry explorou uma vulnerabilidade em computadores como o Microsoft Windows. Quando o ataque do WannaCry aconteceu, 230 mil computadores foram afetados em 150 países. Os usuários ficaram sem acesso aos próprios arquivos e receberam uma mensagem exigindo o pagamento de um resgate em bitcoins para terem o acesso de volta. Estima-se que no mundo todo, o crime cibernético do WannaCry tenha causado 4 bilhões em perdas financeiras. Phishing. Uma campanha de phishing ocorre quando e-mails de spam ou outras formas de comunicação são enviadas em massa com a intenção de induzir os destinatários a fazer algo que prejudique a segurança deles ou a segurança da organização em que trabalham. As mensagens de campanhas de phishing podem conter anexos infectados ou links que redirecionam para sites maliciosos. Elas também podem solicitar que o destinatário forneça informações confidenciais. Um famoso exemplo de golpe de phishing aconteceu em 2018, durante a Copa do Mundo. De acordo com os relatórios da Inc., o golpe de phishing na Copa do Mundo envolveu e-mails que foram enviados aos fãs de futebol. Esses e-mails tentavam enganar os fãs com falsas viagens gratuitas para Moscou, sede da Copa do Mundo. As pessoas que abriram e clicaram nos links desses e-mails tiveram seus dados pessoais roubados. Outro tipo de campanha de phishing é conhecido como spear phishing. Trata-se de campanhas de phishing direcionadas que tentam induzir pessoas específicas a comprometer a segurança da organização em que trabalham. Ao contrário das campanhas de phishing em massa, que são muito gerais em termos de estilo, no spear phishing, as mensagens geralmente são criadas para se parecer com mensagens de uma fonte confiável. Elas são feitas, por exemplo, para parecer que vieram diretamente do CEO ou do gerente de TI da empresa. Além disso, elas podem não conter indícios visuais de que são falsas. Ataques DDoS. Os ataques de negação de serviço distribuído, DDoS, são um tipo de ataque de crime cibernético
que os cybercriminosos usam para paralisar um sistema ou uma rede. Às vezes, dispositivos conectados da internet das coisas são usados para iniciar os ataques DDoS. Esse tipo de ataque sobrecarrega um sistema recorrendo a um dos protocolos de comunicação padrão que ele usa para enviar numerosas solicitações de conexão por spam ao sistema. Os criminosos cibernéticos que fazem extorsões cibernéticas podem usar a ameaça de um ataque DDoS para exigir dinheiro. Como alternativa, o DDoS pode ser usado como uma tática de distração enquanto acontece outro tipo de crime cibernético. Um exemplo famoso desse tipo de ataque é o ataque DDoS de 2017 ao site da Loteria Nacional do Reino Unido. Ele paralisou o site e o aplicativo móvel da loteria, impedindo que os cidadãos do Reino Unido jogassem. Como se proteger de crimes cibernéticos? Agora que você já sabe o que é o crime cibernético, quais são as melhores maneiras de proteger seu computador e seus dados pessoais? Essas são as nossas principais dicas. Mantenha seu software e seu sistema operacional atualizados. Manter o software e o sistema operacional atualizados garante que você se beneficie das correções de segurança mais recentes para proteger seu computador. Use software antivírus e mantenha-o atualizado. Usar um antivírus ou uma solução de segurança de internet abrangente é uma forma inteligente de proteger seu sistema contra ataques. O software antivírus permite que você verifique, detecte e remova ameaças antes que elas se tornem um problema. O uso dessa proteção ajuda a garantir a segurança de seu computador e seus dados contra crimes cibernéticos, dando a você mais tranquilidade. Se você usar um software antivírus, lembre-se de mantê-lo atualizado para desfrutar sempre do melhor nível de proteção. Use senhas fortes. Use senhas fortes que sejam difíceis de adivinhar e não as registre em lugar algum. Ou então, facilite o processo usando um gerenciador de senhas de confiança para gerar senhas fortes aleatoriamente. Nunca abra anexos em e-mails de spam. Uma maneira muito comum pela qual os computadores acabam infectados por ataques de malware e outras formas de crime cibernético é por meio de anexos em e-mails de spam. Nunca abra um anexo de um remetente que você não conhece. Não clique em links em e-mails de spam ou em sites desconhecidos. Outra maneira pela qual as pessoas acabam sendo vítimas de crimes cibernéticos é clicando em links de e-mails de spam ou outras mensagens ou em sites desconhecidos. Evite fazer isso para manter sua segurança online. Não forneça suas informações pessoais, a menos que tenha certeza. Nunca forneça dados pessoais por telefone ou e-mail, a menos que tenha certeza que é seguro. Confira se você está falando com a pessoa com que acha que está. Entre em contato diretamente com a empresa para confirmar pedidos suspeitos. Se receber uma ligação de uma empresa pedindo dados pessoais, desligue. Depois, ligue para o número que consta no site oficial da empresa para garantir que esteja falando com eles e não com um cybercriminoso. O ideal é usar um telefone diferente, pois esses cybercriminosos podem manter a linha aberta. Assim, quando você acha que diz com um novo número, eles podem fingir ser da organização ou do banco com o qual você acha que está falando. Esteja atento ao endereço do site que você acessa. Fique de olho no endereço do site que você está clicando, se eles parecem legítimos. Evite clicar em links com endereços de sites estranhos ou que parecem falsos. Se o seu produto de segurança da internet inclui uma funcionalidade para proteger transações online, verifique se ele está ativado antes de realizar transações financeiras online. Fique de olho nos seus extratos bancários. Essas dicas, elas ajudam a evitar armadilhas de crimes cibernéticos. No entanto, se tudo isso falhar, é importante perceber que você foi vítima de um crime cibernético o quanto antes. Fique de olho no seu extrato bancário e questione o banco sobre qualquer transação que pareça estranha. O banco poderá investigar se trata-se de uma ação fraudulenta. Fui vítima de um ataque cibernético. E agora, o que eu faço? Bom, no caso de você cair em um golpe na internet ou qualquer outro tipo de crime cibernético, existe uma série de medidas que podem ser tomadas para que o caso possa ser denunciado e investigado. Colete evidências sobre os fatos ocorridos. É importante coletar as evidências de que você foi vítima de um crime cibernético.
que podem ser conversas salvas em aplicativos de mensagens, e-mails e até mesmo print de telas. Vale lembrar que, apesar de ainda ser usado por alguns advogados, o print de tela normalmente não é aceito pelos juízes, porque ele é uma prova muito frágil e fácil de ser forjada e que não traz nenhuma informação adicional que possa dar garantia de autenticidade. Registre as provas. É importante o registro das evidências e provas dos crimes cometidos. Algumas empresas fornecem o serviço online de registro de provas. Se for possível, registre uma ata notarial. Em um cartório, leve as evidências coletadas e registre uma ata notarial, porque ela vai declarar a veracidade dos documentos e fatos digitais para que possam ser utilizados como prova em uma possível ação judicial. E por fim, faça um boletim de ocorrência. Leve as evidências lavradas em ata notarial a uma delegacia para formalizar a denúncia do caso, de modo que sejam iniciadas as investigações. O ideal é que essa denúncia esteja formalizada em uma delegacia especializada em crimes cibernéticos, que estão presentes em algumas das principais cidades de vários estados do Brasil. Caso não esteja próximo de uma delegacia especializada, a denúncia pode ser formalizada em qualquer delegacia.